E aí, como está a sua pressão arterial? Ela está controlada ou não? Muita gente acredita que só dá para controlar a pressão arterial com medicamentos, mas eu já adianto para você que dá para controlar a sua pressão arterial com muitas outras medidas não farmacológicas. Então, se você tem pressão alta ou se a sua pressão está começando a se elevar e você quer diminuir a medicação ou até mesmo parar em alguns casos ou não iniciar a medicação, fica aqui nesse vídeo que eu vou passar algumas dicas importantes para você controlar a sua pressão arterial sem nenhuma medicação. Meu nome é José dos Reis, eu sou médico cardiologista e hoje eu vou passar essas dicas para você. Mas o que é hipertensão arterial primeiro? Hipertensão é quando eu tenho um aumento da pressão arterial dentro dos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. E que nível de pressão já leva a esse risco? Quando está maior ou igual a 14/8, ou 140/80 milímetros de mercúrio. Valores de pressão acima de 14/8 já traz riscos aos órgãos aqui dentro. O coração sofre muito quando a pressão está alta e os rins também são os dois principais órgãos. Mas o grande problema da pressão alta é que não vai levar a problemas mais sérios do dia para a noite. Você precisa lá de meses, anos com a pressão aumentada até ter um risco, uma lesão que é irreversível, na maioria dos casos. Muitos pacientes que fazem diálise, por exemplo, é porque a pressão sempre foi descontrolada. E aí vem aquele paciente, mas doutor, por que eu preciso tratar se eu não sinto nada? É aí que está o perigo. Essa pressão no qual você não sente nada está machucando sim os seus órgãos. Então vamos lá para as dicas do que se fazer para quando a sua pressão começar a ficar mais alta. Se eu fosse colocar aqui as medidas não farmacológicas em grau de importância, em primeiro lugar eu colocaria a redução do sal. Isso mesmo, o sal tem um peso muito grande na questão do aumento da pressão arterial. Muito cuidado, muitas pessoas falam, mas doutor, eu não coloco muito sal na minha comida. Cerca de 80% do sal que a gente ingere, que a gente come na nossa alimentação, já está presente na alimentação, principalmente nos alimentos industrializados. Então cuidado com a mussarela, cuidado com a manteiga, cuidado com o seu pãozinho, cuidado com alimentos embutidos. Já tem sal, bacon, a calabresa, no próprio preparo do alimento. Mas doutor, eu não coloco sal, mas se você se alimenta desses alimentos, ele já tem sal, então muito cuidado. Sabe aquele salgadinho? Nossa, é gostosinho. Tem sal. Às vezes o paciente não tem essa consciência, então eu trago para vocês isso daqui, porque é importante. Se você conseguir reduzir a quantidade de sal, o recomendado é de 5 gramas de sal. Então veja quão limitado é a quantidade de sal. E a média nacional de consumo de sal por dia é de mais de 10 gramas de sal. Então veja, mesmo você pensando, não, eu não coloco, você acaba ingerindo sim. Então trazendo essa consciência alimentar, você vai ficar mais atento no que comer. Outro ponto importante, então anota aí, o primeiro é o sal, o segundo, perda de peso. Nossa, doutor, é difícil emagrecer, mas vale muito a pena, traz muito benefício para a pressão arterial. Se você conseguir perder de 5 a 10% do seu peso corporal, você já pode trazer a pressão arterial que está lá em níveis hipertensos para dentro da normalidade. E aí você não precisa tomar mais medicação. Já atendi vários pacientes que conseguiram perder esse peso e estava lá com a pressão 14/8. Quando emagreceu, a pressão foi para 13/7, 12/8 e, consequentemente, não precisou iniciar a medicação. Então, sim, a perda de peso traz um resultado muito satisfatório, positivo para o controle da pressão arterial. Então, faça um esforço maior para conseguir essa perda, caso você esteja com sobrepeso, porque isso vai te ajudar sim no controle da pressão arterial. Controle do sal, perder peso, não poderia faltar atividade física. Veja como uma coisa atrai a outra, que em conjunto
vai levando você a um controle melhor da pressão arterial. Então, tanto a atividade física aeróbica, que é a caminhada, bicicleta, esteira, elíptico, ajuda no controle da sua pressão, quanto exercícios de musculação, de força. Então, para os dois lados, você vai ter benefício para reduzir a pressão. Tem gente que gosta só de fazer aeróbico, tem gente que gosta só de fazer musculação, tem gente que gosta de fazer os dois. Melhor ainda, vai ter maior redução da pressão arterial. Então, a atividade física, tanto aeróbica, tanto a de força como a musculação, ajudam no controle da pressão. Então, saia do sofá, reserva ali 1 horinha por dia para fazer atividade. Doutor, não tem 1 hora, meia hora, 30 minutinhos já ajuda bastante. Às vezes já vai ser o suficiente para conseguir controlar a sua pressão arterial sem medicação. Ou se você toma 2 ou 3 classes de medicamento, você vai conseguir reduzir para 1 medicamento. Olha só o quão mais fácil e melhor, quanto melhor será a sua saúde. E agora o último ponto que eu quero destacar nesse vídeo é a qualidade do seu sono. Isso mesmo. Quantas horas você dorme por noite? 5 horas? 6 horas? Saiba que o ideal de sono por noite é de 7 a 8 horas. Não, doutor, mas eu durmo 5 horas por noite. Está excelente, eu acordo bem, não sinto nada. Saiba que você irá pagar essa conta mais para frente. Você está passando isso no crédito, eu falo. Está parcelando a sua saúde no crédito e 1 hora essa conta vai chegar para você pagar. Dormir de 7 a 8 horas por noite é o tempo necessário que o nosso corpo precisa para se restabelecer, reorganizar. E isso ajuda muito o sistema cardiovascular no controle da pressão. Uma outra coisa também é a qualidade do sono. Você ronca muito? Você fica muito períodos sem respirar quando está nesse ronco? Seu parceiro, sua parceira fala: nossa amor, você ficou um tempão sem respirar durante a noite. Isso é o que a gente chama de apneia do sono. Vou fazer um vídeo só sobre a apneia do sono, o quanto isso acaba interferindo na pressão arterial. Mas já querendo aqui colocar esses pontos que eu estou falando, o sono é muito importante. E se você tem apneia, muita atenção. Isso tem que ser tratado de uma maneira adequada, porque acaba afetando sim na sua pressão arterial. Porque quando você não dorme direito, no período noturno vai tendo várias descargas de adrenalina no seu organismo que fazem a sua pressão ficar mais alta, você não consegue descansar, você acorda cansado e aí você não tem um dia produtivo, não tem um dia relaxado e a sua pressão vai ficar mais elevada. Então, antes de encerrar, fazer minha conclusão, se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante. Isso mostra para o YouTube que você está gostando do meu conteúdo e, consequentemente, vai indicar para mais pessoas. E se você tem algum amigo ou amiga que se interessa pelo assunto, manda esse vídeo para ele, com certeza que ele irá gostar também. Para fechar, então, o nosso vídeo, lembrem, dá para controlar sim a sua pressão arterial com menos remédio, até mesmo sem nenhum remédio. Caso, dependendo do nível que está a sua pressão arterial, se estiver no estágio 1, só com essas medidas que eu falei para você não irá precisar de medicação. Ou se você está tomando 3, 4 classes de medicamentos, você vai conseguir reduzir para 2 classes, para 1 classe. Veja, perda de peso, atividade física, alimentação, o sono, são coisas que você consegue sim fazer, mas depende única e exclusivamente de você. Você ficou com alguma dúvida? Quer alguma dica a mais? Escreva aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto tão importante para que você tenha mais saúde. E até o próximo vídeo.